Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aí ao nosso capítulo 2. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso tema novo, que é falando sobre tatuagem, a gente vai revisar o que foi que nós vimos na nossa aula passada, em informações sobre o tema, que falava sobre a pintura corporal Assurine. Então, Assurine é um povo de uma tribo indígena que vive lá no estado do Pará, próximo ao rio Xingu, e que os assurines têm uma população mais ou menos de 60 indivíduos e que uma das características mais tradicionais e peculiares do povo assurine é a pintura corporal, que é o grafismo indígena. Então, nós conhecemos um pouco desse grafismo indígena na nossa aula passada. Nós vimos que o grafismo indígena do povo assurine, ele utiliza como suporte o corpo humano e objetos. E que essa pintura corporal, ela é dividida de acordo com alguns critérios. Ou seja, dependendo do sexo, da idade e da atividade que você pratica, a sua pintura corporal, ela vai se diferenciar. Nós vimos também que essa pintura corporal ela é tão importante, tão quanto o xamanismo, que é um conjunto de rituais antigos indígenas que envolve danças, músicas e que atravessaram os séculos. Vimos também as técnicas e materiais utilizados para fazer essa pintura corporal. E falamos também que os assurines também fazem tatuagem, só que não é essa tatuagem que nós conhecemos hoje, é um outro tipo de tatuagem, que na pintura utiliza-se fruto do jenipapo verde, tinta vegetal e o carvão. Já para fazer a tatuagem, usa-se um escarificador, que ele é feito de dente de cutia bem afiado, não foi que nós vimos, tinta de jenipapo e resina de árvore. E que na hora de fazer a tatuagem, para impedir o sangramento, aplica-se uma infusão de água e folhas de urucum. Que o urucum é uma plantinha, que é uma semente avermelhada que todo mundo conhece, que é o nosso coloral. A escarificação torna-se indelével ao ver coberta com tinta de jenipapo e uma mistura de carvão e resina vegetal. A pele tatuada pode ser mantida seca pelo espaço de pelo menos, deve ser mantida seca pelo espaço de pelo menos uma semana. Basicamente, após uma porção da pele ser puxada pelo espinho, a região é cortada com uma lâmina, a fim de dar mais proeminência ao local após a formação da cicatriz. Então, quando cicatriz, aí fica uma proeminência, ou seja, uma elevação na pele. E algumas tribos ainda aplicam seiva ou cinza sobre o ferimento para cicatrizar mais rápido. Então, assim que fica a tatuagem indígena, usando-se o escarificador. E agora, continuando o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a tatuagem. Então, coloca aí na página 32, que vem como tema, afinal, por que as pessoas fazem tatuagem? Então, vamos entender primeiro o que é a tatuagem. A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecida e cultuada no mundo todo. Então, não existe uma região, um país específico que é feita a tatuagem. Então, é cultuada em todo o mundo. Então, todas as pessoas costumam fazer, quando gostam, costumam fazer uma tatuagem. Então, de que é que trata-se a tatuagem? Ela trata-se de uma arte permanente que é feita na pele. Basicamente, a técnica consiste em aplicar pigmentos e introduzindo esse pigmento com agulhas na pele. É cada vez mais frequente a gente ver ver pessoas tatuadas em diversos setores. Então, não tem um setor específico, não tem um lugar específico em que a gente veja pessoas tatuadas. Hoje é uma coisa que está sem restrição de gênero, sem restrição de idade, de status socioeconômico. Então, todo mundo, quem pode, quem quer e quem gosta, faz uma tatuagem. E por um longo período, a tatuagem ela foi marginalizada, ou seja, ela foi rotulada como negativa. Ainda hoje, ela é rotulada como negativa, né? Quando vê uma pessoa tatuada, leva por lado, aí como se diz, marginal.
É importante pensar na transformação do valor atribuído à tatuagem enquanto imagem. Ou seja, quando eu faço uma tatuagem, é importante que eu dê um valor a essa tatuagem. Esse valor não é em dinheiro, é um valor, vamos supor, sentimental. O que é que aquela tatuagem ela representa para mim? Antigamente, a tatuagem era vista como uma marca de desonra, maldade, além de remeter à cultura de povos colonizados e por isso era proibida. Antigamente, os gregos e romanos eles se utilizavam da tatuagem para penalizar os escravos, criminosos e prisioneiros de guerra. Então, por isso que se diz aí que a tatuagem era vista como uma marca de desonra e maldade. Então, por isso que vem aí, vindo, já desde antigamente a gente percebe, né, que a tatuagem, por isso que ela tem esse olhar, né, as pessoas têm esse olhar de marginalização quando se refere à tatuagem. Com o tempo, a tatuagem passou a ser vista com um olhar menos negativo. Então, ou seja, as pessoas que utilizam tatuagem foi deixando de ser rotulada, né, como algo, a tatuagem deixou de ser algo como se fosse marginalizada, e atualmente ela pode ser considerada como uma obra de arte. Funciona principalmente como uma afirmação de identidade do indivíduo que quer se expressar e até mesmo se diferenciar do outro. Então, quando eu faço uma tatuagem, geralmente é para afirmar algo que tem dentro de mim, que faz parte da minha identidade, ou que seja para me expressar aquilo que eu sinto ou para me se diferenciar dos outros. O desenho escolhido pode ter algum significado, como um gosto pessoal, pode ser uma mensagem, a gente faz uma frasezinha, um pensamento, uma crítica, ou pode ser também um desenho, a arte de um momento. Então, é importante que na hora de fazer uma tatuagem, ela tenha um significado. Por que que é importante? Porque se, por exemplo, quando diz aí, ou pode ter uma intenção puramente estética, quando se tem uma intenção puramente estética, às vezes você deixa de gostar daquele desenho que você fez em você e você quer modificar. Então, aí você tem que ou cobrir ou então retirar utilizando a técnica com laser. Então, aí já fica mais difícil. Então, o ideal é quando você fizer uma tatuagem, ou que você, quando alguém for fazer uma tatuagem, é ideal que essa tatuagem ela tenha um significado para depois você não se arrepender. Vale ressaltar que também na hora de fazer é preciso ter bom senso e cautela. Então, pensar muito. Por quê? Porque é uma coisa definitiva, você não pode retirar, né? Como eu disse, há técnicas de retirar, mas que são caras e que são muito dolorosas. Por mais que existam técnicas para retirar, os métodos são caros e dolorosos. É importante procurar um tatuador que seja confiável, que os materiais utilizados sejam esterilizados e o ambiente também seja higienizado, para que não haja contaminação da sua tatuagem, que você não pegue ou você contraia nenhuma doença e que a sua tatuagem possa garantir uma boa cicatrização. Então, aí foi um pouquinho falando sobre tatuagem. Continuando aí, diante do que foi exposto, a conclusão que chegamos é o seguinte, diante desse tema, que deve haver um respeito mútuo entre as pessoas que têm tatuagem e aquelas que não têm, ou seja, aquelas que não apreciam. Então, por quê? Porque a tatuagem é uma expressão individual. Então, é algo que é uma coisa que a pessoa gosta, uma pessoa, como a gente viu, que às vezes a pessoa faz porque faz parte da identidade dela, ela quer mostrar aquilo e para ela mostrar aquilo ela se utiliza-se do próprio corpo como suporte. Então, concluindo aí, se eu gosto bem, se eu não gosto, bem também, mas eu também não posso criticar, eu também não posso rotular quem gosta de tatuagem. Então, é uma coisa que a gente aí vai pegar aí para o nosso finalzinho da nossa aula, é só a questão do respeito mútuo entre quem tem e quem não tem ou não gosta de forma alguma sobre esse tema que é tatuagem. Então, para a nossa atividade de hoje,
bem simples. Eu quero o quê? Eu quero que vocês postem aqui embaixo, aqui no vídeo, nos comentários, uma pergunta, uma dúvida que vocês tenham sobre tatuagem. Que essas perguntas que vocês vão colocar aqui sobre tatuagem, eu vou estar respondendo no vídeo na nossa próxima aula. Então é essencial que você coloque a sua dúvida, a sua pergunta aqui embaixo nos comentários, para que a nossa próxima aula ela seja realizada em cima dessas perguntas, ok? Então essa daí foi o nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho sobre tatuagem, e na próxima aula, nosso próximo vídeo vai ser retirando as dúvidas que vocês vão colocar aqui no vídeo, certo? Então, até a nossa próxima aula. Bons estudos!